Boa noite, o meu nome é Eli José Ornelas. Eu vou tratar de um assunto aqui e esse assunto é o cristianismo. Mas para não tratar de um assunto do cristianismo que não tem nada a ver com ele mesmo, eu vou recorrer ao cristianismo do próprio Cristo para nele a gente identificar qual é o caráter do cristianismo, quais são as suas características. E eu vou usar um ditame de Cristo que já é recorrente nos meus vídeos. Eu vou dizer o seguinte, repetir aquilo que Cristo disse. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. Portanto, Cristo estava mandando aos homens que fizessem como as aves, que eles abandonassem os seus valores e fizessem aquilo que as aves fazem. Mas ele não estava mandando ninguém voar. Ele estava mandando que ninguém plantasse, que ninguém colhesse, que ninguém ajuntasse em celeiro, que fizessem como as aves, que não fazem nada disso e se alimentam e se vestem. Portanto, elas, apesar de serem aves, tinham e têm fé em Deus. Os homens não. Os homens têm fé naquilo que eles produzem, naquilo que eles ajuntam, tem fé no seu trabalho. Esse era o erro do homem. Ora, quando Cristo ensina isso, ele está praticando uma ideia subversiva. Porque ele está mandando aos homens que troquem os seus valores pelos valores das aves. Mas quando ele faz isso, ele diz: não pague tributo ao Estado, não pague dízimo à religião, vivam pela fé. Esse é o cristianismo original e verdadeiro. O cristianismo é espiritual, é antimaterialista. Ora,
A religião e o Estado exterminaram com Cristo por causa dessas ideias. Mas ele tinha feito discípulos. E esses discípulos permaneceram com este cristianismo. Por que eu sei que eles permaneceram? Porque o Estado, o Império Romano, era contra eles e trucidaram com eles também. Então, a prova de que eles estavam praticando o cristianismo de Cristo é que eles se opunham ao Estado. Mas depois que o Estado romano trucidou com os cristianistas, sobrou um remanescente. E esse remanescente, para sobreviver, foi adaptando o seu cristianismo ao próprio Estado. Isso é tão contundente que chegou-se ao ponto de o imperador romano transformar o cristianismo na religião do Estado. Agora, esse cristianismo que comia na mesma mesa com o Estado e o Estado que comia na mesma mesa com o cristianismo, não era mais cristianismo. Não tinha nada a ver mais com o cristianismo de Cristo. Então, o catolicismo romano, que surgiu daí, era uma religião, mas não era cristianismo, porque os cristãos, ditos cristãos romanos, se davam muito bem com o Estado. O chefe dessa religião ganhou tanto poder que quando havia alguma dissensão entre dois estados, estados estes que surgiram depois do desmantelamento do Império Romano, esse chefe, o Papa, dirimia entre estas questões e ele ditava aonde estava a verdade. Esse cristianismo de Cristo foi uma semente que virou uma árvore que deu fruto e acabou quando o Império Romano se aliou ao cristianismo. A partir daí, uma nova árvore foi plantada. Essa árvore se dividiu no século X. Ficou com o catolicismo da Europa Ocidental e o catolicismo oriental, ou a Igreja Ortodoxa. 500 anos depois, surgiram os protestantes, mas eles nada mais eram
do que galhos desta mesma árvore. E deles surgiram os evangélicos, que nada mais eram do que folhas desta árvore, que foi plantada no nada, numa igreja que compactuava com o Estado, que facilitava ao Estado escravizar seus cidadãos, porque ela plantava uma mentalidade na cabeça deles e eles acreditavam piamente que o Estado estava certo. Esse evangelismo de hoje é fruto dessa árvore. Essa árvore não é a semente que Cristo plantou. O que Cristo plantou é contrário ao Estado, é contrário à igreja. Portanto, essa religião é nada. Ou é alguma coisa. O Estado é uma besta e a religião é outra. O cristianismo precisa ser desenterrado, precisa crescer e florescer, e o homem entender que a proposta de Cristo era meramente espiritual, porque nós não somos cidadãos do mundo, da terra. Nós somos cidadão de um lugar onde Cristo disse: meu reino é eterno, não é deste mundo e daqui eu não sou. Ora, se ele procurava súditos entre nós, é porque nós também não somos desse mundo. Nós somos do mundo do qual ele é rei. As coisas que os homens praticam com sua religião e seu governo vai ter fim. Porque Cristo não vai voltar para se entregar, porque ele não é mais aquele homem, aquele filósofo pregador. Ele é o rei. Ensinou e vem cobrar aquilo que ele ensinou. O que ele ensinou? Dê as costas para o mundo. Não ame o mundo? Não. Ame o mundo. Faça com que o mundo não seja mundo. Traga o mundo para o nosso lado, para que eles não pereçam. Esse papo é longo, vai longe, e eu nem sei quanto tempo tem esse vídeo. Portanto, vou parar por aqui. Mas numa outra oportunidade, a gente continua, refaz o papo, fala melhor falado, dá um jeito na coisa. Muito bem, muito obrigado.